Isso, a gente não precisa se mexer, não. Olá, pessoal do Facebook. Aqui é assim, gente. Hoje a gente não tem contra-regra, a gente não tem direção, a gente não tem nada. Aqui é papo entre amigas e vai acontecer esses momentos meio inusitados que a gente não está acostumado. Meu irmão me deixou aqui na curva, o Luiz Augusto Carlos, que eu pego ele pela orelha. Então a gente está tentando se adequar aqui ao aplicativo. Boa noite, eu sou a professora Ana Cristina, estou aqui com vocês com mais uma live com uma super temática: mulheres em diferentes contextos e papéis. Muito recentemente, a propaganda de TV de uma grande marca mundial de automóveis tentava vender seu produto, ilustrando a mudança de papel social da mulher. Uma jovem com trajes de executiva chegava em casa após um dia cansativo e exaustivo de trabalho e cumprimenta seu marido com um beijo, o qual estava ocupado preparando a refeição da família. Para a surpresa desse homem que comandava a cozinha e cuidava de suas filhas, sua linda esposa o presenteava com um carro novo. A partir dessa cena, rapidamente aqui descrita, podemos pensar e perguntar: esse comercial faria algum sentido décadas atrás? Certamente não faria sentido nenhum. Contudo, essa resposta carece de uma explicação menos simplista e requer uma maior compreensão do que se chama de questão de gênero e, principalmente, sobre a questão dos papéis sociais que a mulher exerce dentro do contexto social. Nessa segunda live, deixa eu aceitar aqui a Júlia. Nessa segunda live, em comemoração ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a proposta é um super bate-papo entre amigas sobre essa temática, sobre os papéis sociais que a mulher exerce, sobre toda a pressão que esses papéis nos dá no nosso dia a dia. Para essa live, eu trouxe 3 queridas amigas. A primeira é a Juliana Guedes. A Juliana, ela só é formada. A gente tem uma lista assim, tipo, quilométrica. Eu tive que colocar aqui tudo numerado direitinho, senão eu não ia ser capaz de decorar. Direito, medicina veterinária, RH. Ela é mãe de 2 super fofos. E hoje a Juliana, ela atua no mercado financeiro. Boa noite, Ju. Tudo bem com você? Boa noite, pessoal. Estamos aqui também ao vivo no Facebook e também aqui no Instagram. Pessoal, corre lá para o Facebook para poder conversar com a gente. Vamos lá, show de bola. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? De estar conversando um pouquinho. Vamos bater papo aí, vai ser realmente muito, muito bacana para a gente compartilhar aí um pouquinho da nossa vida, né? Vida de mulher verdadeira, né, Ana? Exatamente. Aqui o negócio não é brinquedo. Não é brinquedo. Aqui o negócio é sério. Verdade. A próxima convidada é a Catarine Bertoli. A Catarine, ela é pedagoga, formada em pedagogia, ela tem pós em gestão escolar, ela é gestora escolar na cidade de Itupeva, ela é mãe, ela é esposa, uma super mulher, militante também das causas da mulher. Boa noite, Catarine, tudo bem? Boa noite, gente, tudo bem? Vamos bater um papo gostoso, vamos falar da importância da mulher na sociedade e nos múltiplos papéis. Diferente das meninas, os meus filhos já são adultos, né? Mas não muito diferente da necessidade do papel da mãe também presente igual elas. Boa noite para vocês. E a nossa terceira convidada é a Júlia Nakazaki. Para mim é uma honra ter a Júlia aqui. A Júlia é uma super, mega power mãe do Ícaro e do Davi. Boa noite, Júlia. É um prazer ter você aqui conosco. Tá parado o vídeo da Júlia? Júlia, você está escutando a gente? Ele deve estar com um probleminha no áudio, no microfone. Eu acho que travou, na verdade, o áudio dela, a internet dela. Bom, vamos dar continuidade e assim que possível a gente conversa com a Júlia. Vamos ver se ela consegue entrar.
Então vamos começar um pouco falando com a Ju. Ô, Ju, fala um pouco do seu trabalho. A gente gostaria de saber o que é ser uma mulher aí dentro do mercado financeiro, né? Que também é um mercado que é considerado masculino. Até pouco tempo atrás, a gente vê que tem uma predominância masculina nesse mercado. E como é que você dribla, né? Porque, na verdade, você tem que se desdobrar nos 30 para ser mãe também. Porque os seus horários não são os horários fixos, né? Eu não sei como funciona. Dá uma explanada para gente. Pincelada. Não, vamos lá. Você falou tudo, né? Realmente o mercado que eu escolhi me inserir é 80%, se não 90% masculino, mas as mulheres estão vindo, aos poucos elas estão conhecendo essa parte de mercado financeiro também, no qual eu estou há 4 anos. Eu iniciei 4 anos com incentivo do meu irmão, que já está há mais de 15 anos nesse mercado, né? Então, para você ver, ele sempre viveu me falando, nossa, vamos tentar entender, é um negócio bacana, enfim. Eu falei, eu não quero saber se isso aí, acho que não vai entender nada, não é para mim, né? E depois eu vim a conhecer e realmente vi que eu poderia começar a agregar. Mas por que eu comecei a fazer isso principalmente? Antes, né, um pouquinho antes, eu fiz várias coisas, né? Eu já me inseri em vários tipos de mercados diferentes. Fiz veterinária, trabalhei 4 anos na área. Eu fiz recursos humanos também, trabalhei um pouquinho na área. Depois eu fui para o mundo corporativo, né, em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de equipe, em multinacional. E depois que eu vim para o mercado financeiro, né? Por quê? Eu vi que era um trabalho exatamente que eu conseguiria ajudar, encaixar na minha vida atual, juntamente com os meus filhos, porque era o que eu queria mais tempo para eles, e só que eu tinha que ter uma renda, né? Então não tinha muita escolha. Eu falei, ou eu trabalhava, cuidava dos filhos, e eu consegui juntar essas duas coisas, então eu consigo ter esse horário realmente bastante flexível, né? Eu falo que com as crianças, né, principalmente quem tem crianças, a rotina é muito amiga da gente, né? Porque quando a gente consegue planejar o dia, as crianças elas já sabem o que fazer todos os horários e conseguindo fazer isso, conseguindo planejar, conseguindo organizar, eu também consigo trabalhar dentro de casa, porque eu trabalho home office já há 16 anos, né? Então, veio essa pandemia, mas para mim não foi questões de trabalho, não tive muita dificuldade. A dificuldade foi na rotina, porque as crianças que estavam na escola, né, que era um horário que eu trabalhava, já não estava mais, né? Eu precisei ajustar, né, as coisas. O ano passado teve realmente até a gente conseguir ajustar tudo, mas, né, depois a gente se adapta e dá tudo certo. Então, falando agora um pouquinho do meu trabalho, realmente eu consegui aí juntar as duas coisas, minha vida com a vida das crianças e com a vida do meu trabalho. É um mercado onde tem ainda, são muitos homens, mas muitas mulheres estão vindo, né, estão se interessando por este mercado, e até, né, no meio do ano passado eu comecei um projeto, esse ano eu já vou começar um pouco mais forte, que é um projeto para realmente atrair mais mulheres para este mercado, e que é juntamente com o mercado de empreendedorismo, é um mercado financeiro, que faz com que a gente tenha essas mais opções, né, dentro do leque feminino aí. Realmente a gente está começando a fazer um trabalho muito bacana para estar recebendo essas mulheres maravilhas. Mas basicamente é isso. Bacana, Ju. Eu tenho curiosidade, porque assim, a gente vê, assim, o que eu vejo do mercado financeiro, na verdade, eu não sei sobre a atuação, né? A gente vê o que a gente vê na televisão, né? Aquela gente falando. É essa leitura que eu falo, gritando de homem, aquele grito, celular, e aí a gente olha e a gente se depara, assim, realmente, no contexto, você vê poucas mulheres, você não vê, é muito raro, né? Ter as mulheres essa visão, sim. E até, né, o que você falou agora, nossa, parece aquela loucura, e é essa visão que eu tinha. Quando meu irmão falava, vem aqui, vem ver o que eu tô fazendo, vem aprender, porque é um negócio bacana para você encaixar, porque ele já via, né, que realmente era uma oportunidade para mim, naquele momento que eu tinha de vida.
E eu falava, nossa, mas isso aí é muito, isso aí é loucura. Né? A gente já imagina aquele pessoal na Bolsa de Valores com aqueles telefones, isso não existe mais, né? Eu não achei. existe, já não existe há muitos anos aqueles caras que ficam lá atendendo telefone, enfim, a bolsa subiu, a bolsa desceu, o que me facilitou muito? Eu comecei a utilizar inteligência artificial, que são os robôs de operações, que me ajuda a análise, aquela coisa, tudo aquilo que as pessoas faziam manualmente, os robôs fazem hoje. E é isso que eu trabalho. O que eu sou? Hoje eu sou uma operadora de robôs de inteligência artificial. Então, hoje eu consigo fazer, assim, apenas gerenciar eles trabalhando. Então, ficou mais fácil, ficou mais simples. Eu aprendi a operação na mão também, que não é desse jeito, mas sim analisar gráficos, enfim, fazer compras e vendas, que essa linguagem que a gente utiliza, de compras e vendas de ações, enfim, em outros mercados. E hoje o mercado de criptomoedas também está crescendo demais, para terceirizar para os robôs. E depois disso, que a gente teve um resultado muito bom durante um pouco mais de 2 anos, eu e meu irmão, né, juntamente com uma parceria com 2 programadores, né, que eles só fazem isso, a gente começou a comercializar esses robôs para que as pessoas consigam rentabilizar seu capital dentro de casa, né? Então, a maioria das pessoas pensa assim, né, que é a nossa cultura. Eu quero render meu dinheiro. Onde a primeira coisa que você vai pensar, vou pôr no banco, né, ou no investimento dentro do banco. Mas a gente sabe que hoje os bancos, eles ficam com a sua rentabilidade, 98% da sua rentabilidade te devolve 2% do seu capital. Então, isso a gente consegue fazer dentro da nossa casa, tá? Basicamente é isso, para facilitar a vida. Que bacana. Não, e realmente, assim, é um outro olhar, né? Porque eu também, realmente, eu tinha esse olhar embora eu tenha o meu sobrinho que faz ciências contábeis, e ele anda agora no meu pé com essa questão de fazer investimentos. Eu nunca tive esse... Então, ele falou, não, você tem que fazer assim, não adianta ficar com dinheiro na poupança, isso não é nossa, okay? Mas, assim, eu falo que é um universo, assim, que para a mulher, realmente, ainda a gente está... se desconhecido, né? É desconhecido, né? Uhum. A gente ainda está nesse processo de conhecimento, enfim, de entrada nesse mundo totalmente, né? E é interessante que, assim, o que é importante enfatizar é que você consegue conciliar bem isso, né? Com a hora das crianças, você consegue fazer os seus horários de forma que você consiga contemplar. E é bom falar daqui, Juliana, você praticamente cuida dos 2 sozinhos, né? Sim. Então eu tenho que me ajustar e fazer meu planejamento diário ali, e tem que dar, não dá para fazer muita curva, né? Tem que acontecer aquilo, porque senão ou eu não consigo cuidar deles bem, ou eu não consigo cuidar da casa muito bem, ou eu não consigo trabalhar muito bem. Então e isso já talvez, né, de trabalhar home office já há bastante tempo, alguns anos, isso me facilitou nesse ajuste, né, nesse planejamento diário. Mas eu acho, né, que eu consigo lidar bem com isso, né, nessa administração de casa, né, de conseguir fazer, de conseguir conciliar, né, acho que as prioridades que a gente tem na vida. Ok. Catarine quer falar um pouquinho também da sua rotina de trabalho, né, do seu trabalho, e como você também faz para, né, porque é um drible, né, a gente vive se virando dos 30 para conseguir dar conta de tudo, né, infelizmente ainda, né, ainda a sociedade, ela entende, né, que a mulher, ela exerce esse papel, embora ela tenha a questão profissional, né, a mulher está dentro do mercado de trabalho, mas ainda ela se vê sobrecarregada com as 2 funções. E é difícil ter um parceiro aí, um companheiro, uma coisa que realmente ela esteja junto, né, para compartilhar. Às vezes a mulher está sozinha, ela é profissional e do lar. Conta um pouquinho para a gente como que é a sua rotina, a sua vida. Bom, diferente da Juliana, a minha profissão é basicamente feminina, né? Então, assim, essa primeira quebra de paradigma que ela teve que ter, nós já não tivemos, né, Ana? Porque a nossa profissão é basicamente feminina. Feminina.
Então, para nós, Verdade. essa parte é um pouco mais tranquila. Mas o que eu digo que para mim hoje é diferente? Hoje em dia é diferente da maioria das professoras. Eu não trabalho mais meio período. Muitos anos já que eu não trabalho meio período. Eu trabalho o dia inteiro. Mas foi o que você falou. Eu consigo ter essa rotina um pouco mais leve devido a ter um parceiro de verdade do meu lado. Eu tenho um marido parceiro, um marido que a gente divide tarefa doméstica. Aqui na minha casa não tem a mulher limpa e o homem pá, né? E o homem fica sentado. Não. Aqui em casa, ultimamente, tá mais o marido limpa e a mulher chega e deita. Boa! Ele tá sendo mais... Gostei. Porque ele trabalha muito em home office. 80% do tempo dele é em home office. E o meu não, desde o início da pandemia, nós não paramos. Né? A escola parou, mas a estrutura da escola não parou. E como diretora de escola, eu não parei nem um dia. E assim, eu digo que só é possível hoje, esse ritmo que eu levo, além de ter um marido parceiro, os filhos estarem grandes, porque nós mulheres ainda não temos o apoio daquela rede social, né, daquela sociedade, para que nós possamos trabalhar fora. Né? Se uma mulher hoje depende de creche, nem sempre ela vai conseguir ter esse sucesso profissional, né? Essa conquista profissional. Então, assim, eu falo que eu fui muito privilegiada nesse momento da minha vida, porque hoje eu tenho meus filhos grandes e eu consigo, né? Eu não tenho mais a preocupação de não fazer barulho para ninguém acordar, porque agora, né, eles estão cansados de trabalhar, então eles estão desmaiados na cama. Eu tenho uma menina de 24 e um menino de 20. Então, eu já não tenho a preocupação de vocês. Mas eu acredito que ainda a mulher precisa quebrar muito paradigma, porque ela não consegue ainda ter essa tranquilidade que a Juliana tem com o home office em casa, que eu tenho por ter um marido companheiro. Eu vejo na escola, as mulheres nessa pandemia, elas perderam muito emprego, porque elas não têm onde deixar os filhos, elas não têm quem faça esse papel de companhia. Então, eu sou privilegiada. A Ana até falou do marido, porque eu sei que ela viu uma live onde eu falei que o marido fazia, me ajudava. Então, assim, é um privilégio. Eu até quero ter um marido igual. É um privilégio. Porque só se for assim, Ana, só se for assim. É porque para o homem, Ana, eu acho assim que é muito difícil ele se colocar ao lado da gente. Sim. Né? Não na frente, nem atrás, ao lado. E nós temos uma relação aqui de estarmos ao lado um do outro. Então, por exemplo, eu brinco, né? Vai ter festa na escola. Quem me ajuda a montar não sei o quê? É ele. Entendeu? Porque ele está ao meu lado. Eu torço pelo sucesso dele e ele torce pelo meu. Mas você sabe, Catarine, que isso que você está falando, realmente, assim, eu falo que é um equívoco de compreensão de termos. Se você pegar a palavra submissão, ela não está dizendo que você é abaixo da pessoa. Na verdade, você tem a mesma missão que ela. É diferente. Então, você e seu marido têm a mesma missão. Vocês têm uma família e essa família tem que ser... a gestão é dos dois. Cada um com o seu papel, um completa o outro. Quando o outro não está, o outro está aqui. Quando o outro não consegue, o outro executa. Então, isso é ter a mesma missão. Sim. Não é como você falou, é de estar ao lado, de ser companheiro, de saber que o outro não vai dar conta agora, vai chegar cansada, de saco cheio, e eu vou conseguir colocar, eu coloco uma máquina na roupa, penduro roupa, ou eu coloco arroz no fogo, e tá tudo bem, não é meu, a casa é nossa, né? A casa é da família. E abrir mão, né? Estabelecer prioridade. Eu falo que são momentos. Eu estou em Itupeva desde 2006. Quando nós viemos morar em Itupeva, eu fiz uma escolha. Eu escolhi trabalhar meio período, eu escolhi não ter dedicação integral, porque naquele momento os meus filhos precisavam muito mais de mim. Agora meus filhos cresceram. Então agora a gente inverteu. Então agora eu vou para o meu melhor momento
E ele tem a possibilidade de me ajudar. Eu acho que é essa a grande conquista que a gente tem que ter. O momento é nosso. E é o que dá certo, sabe? Eu estava vendo uma entrevista da vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala, e ela fala muito isso do marido dela. Que ela chegou ao Senado e ela só conseguiu chegar onde ela chegou porque ela teve um marido que realmente estava lá no ombro a ombro, segurando todas as pontas. Ele falou, vocês não imaginam o que esse homem aguentou para eu conseguir. Então, ela nunca fala que ela é a vice-presidente. Ela sempre coloca ele em todo momento, ela coloca o nome dele na frente, e ela explicou, porque perguntaram para ela por que ela não colocava o nome dela na frente e depois o dele, porque ela é vice-presidente. Ele falou, de forma alguma, eu coloco o nome dele porque eu só cheguei na vice-presidência, eu só cheguei no Senado porque eu tive um companheiro que estava no ombro a ombro me segurando, porque tinha momentos que eu achei que eu ia desistir. E ele estava lá, vamos nos bastidores, é o que você falou. Não é o meu sucesso, é o nosso sucesso. É o o sucesso da família. nosso. Porque, assim, se nós... Nós já sofremos preconceito na rua. Sim. Se nós não tivermos em casa quem nos apoie, não vai andar. Eu falo quantas e quantas vezes... Eu brinco, né? Só ele, para entender, eu falo para ele, eu desabafo tanto que poderia, né, virar e falar, poxa, mas assunto de mulher de novo, assunto de escola de novo. Não, mas ele para, com a maior vontade. Ele escuta. Às vezes ele nem emite opinião, mas ele escuta. Tá lá para ouvir, isso é importante. E é verdade, é tudo que a gente quer, que a gente seja ouvido. Não tem melhor, só quer ouvido. Do mesmo jeito que nós, mulheres, sempre fizemos, né? Porque nós fomos educadas para ouvir, para, né? Eu acho que é caminhar junto. Eu acho que é a grande conquista que nós temos que ter hoje. É entender que nós somos tão quanto importantes quanto eles. Porque, assim, a nossa importância social é igual. Eu acho que não tem melhor, né? Nossa, mais importante ou menos. Não, nós somos iguais. Deixa eu ver se eu... Peraí, deixa eu só ver se a Júlia consegue falar, que eu estou numa expectativa para a Júlia falar, e ela está com um problema no final da internet dela, né? Está oscilando. Júlia, você está me escutando? Júlia, você está me escutando? Porque eu gostaria que ela falasse um pouco, porque assim, ela é totalmente de nós três, ela tem um outro contexto, e infelizmente o sinal dela não tá bom. Júlia, no momento que você conseguir falar com a gente, você interrompe, tá? Se você estiver me escutando, não. Tá escutando? Acho que tá meio falhando, mas acho. Eu escutei a voz dela também. Talvez ela esteja escutando super bem, só que o retorno dela não tá... O retorno dela não tá legal. Júlia, faz o seguinte, tenta tirar o fone, mesmo que fique barulho no fundo, não tem problema. A gente consegue escutar você. Eu queria muito que a Júlia falasse, porque a Júlia, ela tem 23 anos, se eu não me engano, e ela é mãe de gêmeos, do Ícaro e do Davi, que fizeram um ano agora no dia 26 de fevereiro. E ela exerce esse papel fascinante de ser mãe, né? E dentro do contexto que ela vive, a Júlia, ela teve que optar, né? Ela estava estudando, parou os estudos por um tempo, enfim. Ela é uma outra perspectiva, e eu queria tanto que ela conseguisse falar conosco para ela dar o depoimento dela, referente a essa questão do exercício da maternidade, né? Que às vezes a gente acha que é tão simples. Eu acho que a gente tem que fazer, né? Porque tem que fazer escolhas tão difíceis, né? Porque eu tenho uma admiração, né? É de se admirar, porque num mundo onde nós estamos falando aqui agora, a Juliana está lá no mercado financeiro, tal, ela, vamos dizer, ela disse, não, eu só quero ser mãe. Eu tenho uma admiração porque assim, a gente olha para ela, é uma menina, né? E não é só ser mãe, você concorda? Não. Que é um baita de um papel. Eu brinco, né? Mãe e professora tem um grande problema.
Mãe escuta, mas você não trabalha? É igual professora. Você só dá aula? É igual, mãe é igual. Você é professora, o que mais que você faz? Eu quero morrer quando falo isso. É igual mãe é igual. Vem cá, você É. só cuida da tua casa, você não trabalha? Gente, Então você não faz nada. Você é sua mãe, você não faz nada, então. Você não Júlia, tá para. escutando? É. Tá escutando a gente, Júlia? Às vezes ela tá escutando a gente e ela tá travada. Mas é um ato de coragem. Assim. Não, com certeza. Nossa, são decisões muito difíceis. Júlia? Tá conseguindo escutar agora? Deixa eu ver se o áudio dela tá. Ela tá pelo computador. Se ela colocar talvez pelo celular. Isso. Ô, Júlia, tenta entrar pelo melhor. celular. Com o som do celular mesmo. Isso. Nem que fique um pouco chiado, não tem problema. O importante é a gente escutar você, que assim, eu estava numa expectativa muito grande com ela, justamente por essa. Eu falo que é uma menina, ela é uma menina gigante, porque fazer a escolha que ela fez no momento da vida dela, né? Porque quando você faz isso mais velha, ou quando você já está dentro do mercado de trabalho, e aí você. Outro cenário, né? É outro cenário. O cenário dela é totalmente inusitado. Ela ainda estava estudando, então ela se viu naquela encruzilhada, né? Tipo assim, tá, eu vou deixar os meninos ou eu vou seguir? E aí ela optou por cuidar dos meninos. Oi, Ju, tô escutando você bem no fundinho, mas tô. Pode falar, eu tô escutando você sim. Eu escutei o meu nome. Tenta entrar pelo celular. Eu acho que. Deixa eu mandar aqui. Manda uma mensagem para ela. Vou mandar uma mensagem para ela. Bom, enquanto isso, enquanto ela vai tentando, depois a gente volta com ela. Se Deus quiser, ela vai dar certo esse sinal aí para ela fazer o depoimento dela, né? A Juliana, eu sei que sempre teve esse perfil de trabalhar, né? Sempre, né? A Caterine, você voltou a trabalhar depois de ter os filhos, né? Ou não? Não. Eu trabalho. É que eu fui mãe muito nova, né? Então, assim, dá para se confundir o início de trabalhar com ser mãe. Como eu fui mãe com 21 anos, foi simultâneo. Só que eu pude, em algum momento, parar e falar: vou trabalhar meio período, vou curtir eles, vou ajudar. Eu consegui ter, né, essa opção. Ter essa flexibilidade. Mas te digo que carrego, às vezes, muita culpa de não ter ficado mais com eles. Que eu acho que o grande dilema de uma mãe é esse. Fiquei tempo suficiente? Né? Eu brinco, tudo, né? Eu brinco que teve um evento da vida do meu filho que eu não fui, que ele me falou muitos anos sobre ele, porque eu estava trabalhando. Uma coisa muito simples, a formatura do Proerd. E não pôde estar presente. Eu estava trabalhando. E ele, por muitos anos, falou para mim, quer dizer... Então, assim, a gente acaba falhando. É escolha. Não é que seu filho não seja prioridade, mas naquele momento você não tinha como ir. Então, eu acho que para nós fica sempre essa culpa, né? É interessante que o homem não tem isso, né? Você vê como que a sociedade tem essa questão com a mulher. É cultural. Né? É cultural, a gente foi projetada para isso, né? Projetada para cuidar da casa, para ser mãe, enfim. E tudo que foge disso, eu falo que parece que é uma aberração, né? E hoje a gente vê uma inversão também dos valores. E a gente tem que estar atento a isso também. Porque hoje, as mulheres que optam também por fazer essa opção de ser mães, elas também, hoje, atualmente, elas também não são tão bem vistas. Onde você veio, você ficar em casa. Então, a gente está vivendo... É verdade. A gente está vivendo uma inversão. Como se ser mãe também não fosse algo prazeroso ou algo que a mulher se tornasse realizada. Eu falo assim, em 2016, eu fiz uma FIV e eu perdi os meus bebês.
E, assim, naquele momento, assim, o que eu tinha projetado era realmente de eles, quando eles nascessem, de Ser presente, né? de estar presente, eu ia pedir uma licença sem vencimentos, enfim, e eu ia ficar com eles até pelo menos uns 2 aninhos. O meu objetivo na hora era esse. E até meu pai perguntava isso. Ele falou, viu, você vai ficar 2 anos assim, será que você consegue retornar? Porque O é um retorno outro mundo. O retorno, a rotina sua vai ser outra totalmente diferente. Então, verdade. hoje você vai ter 2 anos que você vai estar nessa gestão toda. E quando você voltar a trabalhar, não vai ser a mesma coisa. Você não vai estar presente em todos os momentos. Gil, está me escutando? Agora sim. Ai, que delícia! Então vamos deixar a Júlia falar agora. Júlia, eu queria que você falasse um pouco, né? A gente estava falando de você quando você ficou grávida, que você optou, né? Foi uma opção sua de cuidar dos meninos. E a gente queria que você falasse um pouco como você se sente diante disso, né? Como é essa sua realização, porque eu acredito que você seja realizada com a escolha, se essa escolha foi sua, ou se você se sentiu pressionada de alguma forma, ou o que você pretende, se você pretende que eles cresçam um pouquinho mais e retomem a sua vida. A gente queria escutar um pouquinho de você agora. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade, me desculpar também, a internet não funcionava de jeito nenhum. Em relação aos meninos, foi realmente uma escolha minha, né? Eu sempre quis ser mãe e sempre, quando eu me imaginava mãe, eu queria, né, poder ficar com os meninos, com os meus filhos, no caso, não sabia que seriam meninas, né? Nem que seriam 2, mas, né, eu sempre tive esse desejo de querer ficar com eles o máximo de tempo possível, ou pelo menos até os 2 anos. Então, realmente, né, foi uma escolha minha. Logicamente, eu me considero extremamente privilegiada por toda a rede de apoio que eu tenho, né, por não ter a necessidade de trabalhar para sustentar eles, porque eu sei que isso é uma realidade de muitas mães, né? Mas depois que eles nasceram, eu percebi, né, a demanda também por ser gêmeos, né, que às vezes geralmente com um é um pouco mais tranquilo, deixa com a mãe, né, mas com 2 eu não teria essa possibilidade, porque a cada dia que passa eu achava que ia melhorar, mas muito pelo contrário, tá? A demanda aumenta cada dia mais, eles não param, né? Então realmente não teria possibilidade de eu retornar ao meu trabalho, mas eu pretendo sim, né, daqui a um tempo, voltar a estudar, voltar a trabalhar e realizar meus sonhos e meus objetivos também. E você acredita que essa foi sua melhor escolha? Com toda certeza, sabe? Eu me sinto muito realizada de poder estar com eles e, né, em cada passo do desenvolvimento deles. E eu tenho, né, um grupo de amigas, assim, que também foram mães, né, na mesma faixa etária que eu, e eu sei que muitas não têm essa oportunidade, né? Então, né, de ter que mandar para creche, mandar para escolinha, ou deixar com a avó, enfim, né? E querendo ou não, mesmo tendo essa proximidade, acaba perdendo alguns detalhes, né? E para mim, então, eu estou muito feliz e quero continuar assim o máximo de tempo que der. Você tem quantos anos, Júlia? Só para quem está nos escutando e entender o contexto. Eu tenho 23, 23, engravidei então com essa 22, foi no susto, um susto maravilhoso, mas foi realmente um susto, né? Eu não pensava na possibilidade tanto de ter filho, muito menos de ter gêmeos, né? Já que não tem ninguém na família. Então foi susto em dobro, mas é maravilhoso. E assim, você estudava o que mesmo? Você estava na faculdade, né? Eu não sei, que assim, eu sou amiga da mãe dela, da Juliana, né? Então eu participei um pouco, porque na verdade, na hora que a Júlia estava grávida, a Juliana estava no Japão. Então, assim, foi parecendo um tornado mesmo. Quando a Juliana falou, eu falei, não, você está de brincadeira. Aí ela falou, não, tá grávida. Daí até estar grávida, não que, né? Falei, tá grávida. Quando ela falou assim, não, Ana, a Júlia tá grávida de gêmeos, eu falei, você tá de brincadeira. Ela falou, não, Ana. E aí ela voltou pro Japão, né? Então a Júlia, ela é muito bem assistida nessa questão. Ela tem uma família maravilhosa e realmente você é uma pessoa privilegiada, né?
nesse sentido, porque não é toda mulher que tem essa rede de apoio. E para exercer a maternidade hoje, a gente precisa dessa rede de apoio. Eu falo que hoje o meu maior sonho era ser mãe. Eu me via mãe. Então, quando eu perdi os bebês, para mim foi muito. Então, assim, escutar você falar, Júlia, é como assim eu voltasse no tempo e como eu conheço a sua mãe e sei quem é a sua mãe, eu consigo me realizar olhando você. Porque eu acho que é assim que a mulher tem que se sentir quanto à maternidade. A maternidade ela tem que ser vivida, ela tem que ser realizada não como um peso, porque isso não é um peso, é uma escolha. E tudo bem, você optou por ser mãe. E isso tem que ser uma realização para a mulher. É uma opção. É esse o que eu queria mulheres de diferentes perfis. E o bacana é isso, porque são diferentes contextos das quatro, o meu também. Eu não sou mãe, né? Sou mãe, né? Os meus não estão aqui, eu sou mãe, mas não estão comigo. Enfim, são quatro mulheres diferentes, né? As três exerceram a maternidade de uma forma diferente, mas não deixa de ter realização. E tem que ser uma opção, né? Não pode ser uma obrigação. Antes a mulher tinha essa obrigação, né? Você engravidava, você tinha que parar de trabalhar. Não tinha outra coisa a se fazer, você não tinha como pensar, olha, não, eu quero. E eu gostei muito, Júlia, e eu queria muito que as pessoas te escutassem, não só não é todo mundo, mas queria que te escutasse, para entender a dimensão dessa questão da maternidade. Que a maternidade é, sim, uma escolha, e ela tem que ter consciência disso. E a gente percebe isso em você, de todo o contexto, que você sabe que você optou por ser mãe do Ícaro e do Davi, e que isso, lógico, tem algumas... isso te impede de algumas coisas, de algumas realizações, como você falou, você tem sonhos. E quais são os seus sonhos? O que você quer fazer? Tá escutando, Ju? Júlia? Caiu. Aí, voltou. Tá escutando, Júlia? Agora voltou. Voltou. Tinha então, sumido, e aí eu desculpa. perguntei para você os seus sonhos. Então, é bem difícil, porque eu acho que depois que eu, né, tive os meninos, minha vida, assim, virou de cabeça para baixo, né? Eu realmente... Tem toda aquela frase, né? Você nasceu e eu renasci. E foi realmente isso que aconteceu comigo, né? Todos os planos que eu tinha mudaram, e não que eu veja isso como uma coisa ruim, ou que eu, né, parei de ser eu para ser mãe. Não, não é isso. Mas é que eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente começa a enxergar por outros ângulos, né? Então, né, no momento, meus sonhos que, lógico, que meus filhos cresçam muito felizes, com muita saúde, né? Eu também pretendo voltar a estudar. Você me perguntou o que eu estava fazendo, né? Quando eu engravidei, eu tinha parado já de estudar. Eu fiz 1 ano e meio de psicologia, parei porque eu não sabia se era isso que eu queria. Depois eu comecei a estudar, fiz um técnico de enfermagem, parei também porque eu ia trocar de escola, e aí nessa troca de escola foi que eu engravidei, né? Eu ia retornar, e aí né, eu tive os meninos, foi uma gestação tranquila, mais ou menos, né? Porque a gestação gemelar, ela em si já tem riscos, né? Principalmente de risco de nascer prematuro, que foi o que aconteceu com os meninos, mas eles nasceram, né, sem sequela nenhuma. Eu falo que eles nasceram no tempo que eles queriam, tanto que foi parto normal, e era realmente o momento deles, foi antes da pandemia. E então meus sonhos agora, eu quero voltar a estudar, eu quero voltar a trabalhar e trabalhar numa área que eu realmente goste, né? Eu ainda falo que eu ainda estou me descobrindo, eu não defini com 100% de certeza o que eu quero fazer, mas, né, eu quero voltar aos poucos
a ter não só a parte da vida de mãe, mas também a vida da Júlia, né? Que não é só mãe. Legal. E eu tô segurando o choro, né, Ceci? Eu fico emocionada, porque assim, eu tenho essa questão da maternidade, todo mundo acompanha eu com a minha mãe, ela tem muitas características de você, Júlia, então você foi falando, eu lembrei muito da minha mãe. Minha mãe, ela parou de trabalhar quando eu nasci, tinha o meu irmão mais velho, ela parou no segundo. E eu falo que o meu pai era um feminista. Meu pai nunca obrigou a minha mãe, ó, você vai parar de trabalhar, vai ficar dando... Meu pai sempre incentivou a estar trabalhando, né? Mas, em devido momento, ela quis exercer esse papel. E eu soube disso, que ela parou de trabalhar quando eu nasci, eu nunca soube pela boca dela. Eu soube isso pela minha avó. Eu nunca vi a minha mãe falando, eu parei de trabalhar, eu não tenho uma profissão, ou eu não me realizei porque você nasceu e eu tive que cuidar de você. Nunca eu escutei. Eu sei do momento que ela parou de trabalhar, porque minha avó e meu avô me contou. No momento que eu tinha discutido com ela de adolescência, e aí eu estava brigando e saí, enfim, aquela coisa de adolescente rebelde, e o meu avô e minha avó sentou comigo e falou, sua mãe nunca reclamou. Ela parou de trabalhar para cuidar de vocês, com todo amor, com toda dedicação. Eu nunca vi isso. E realmente, minha mãe nunca. Minha mãe viveu a maternidade. Então, quando eu vejo você falando, eu fico emocionada, porque eu queria viver isso também. O meu desejo maior era o primeiro, o top lá, era de ter a minha família e de ser mãe, né? E aí não aconteceu, aí a Ana Cristina teve que se reconstruir. Porque aí a vida da gente não pode parar. Também aprendi a duras penas isso. Que aí você cai e você tem que levantar. Não dá tempo de você ficar lá ajoelhada, porque se você ficar ajoelhada, as pessoas passam em cima de você. O mundo não vai parar em função do meu sofrimento e do que eu passei. Enfim, eu tive que me reconstruir e me tornei isso. Hoje eu não sei se caberia essa situação para mim. E aí eu vou jogar a pergunta para cada uma de vocês, né? Como vocês veem isso? Hoje eu não vejo, porque eu vejo assim, eu não tenho essa rede de apoio, como a Júlia tem, como a Caterine tem. Eu não sei se eu teria hoje eu não tenho um companheiro de vida que me daria essa, tipo, você me ajuda, né? Eu não sei como seria. E a Juliana, que é um caso inusitado, que faz tudo isso sozinha, né? Que teve que assumir a paternidade e a maternidade junto. PhD, se você quiser saber, eu tenho PhD nesse quesito. São são dois, né? Não, né? O Davi tem 10 anos, a Lolo vai fazer 3 anos, dia 27 desse mês. E desde o Davi, dos 2 meses, quando ele tinha 2 meses, o pai dele falou: não estou preparado para ser pai, e foi embora de casa. E desde então, eu cuidei dele. Depois veio a Lorena, a mesma coisa, e até hoje. Então, assim, o que eu aprendi: mãe é mãe e pai é tio, né? Pai é pai. É assim, cada um tem o seu papel. Se ele não faz esse papel dentro, né, da criança, junto com a criança, pode ser que lá na frente, né? Mas hoje não, né? De pouco mais de tempo, eu acho que eu soube conduzir isso daí muito bem. Nunca coloquei isso nas crianças um peso, né? Eu acho que até porque eles, quando a gente não tem, a gente não sente falta. Talvez lá atrás, uma questão de crença, uma questão cultural nossa, enfim. Mas o Davi eu nunca fiz. Ele, principalmente ele, né? Porque já tem 10 anos, então já teve, né, muitos anos. O pai dele nunca foi numa festa de Dia dos Pais na escola. E ele nunca, né? Ele é muito aberto comigo. Tudo que ele sente, ele fala. Mas ele nunca falou, ele falava assim: ai, pai, mãe, vai ter. Eu falei: você quer que eu vá? A gente vai ter. Era, por exemplo, piquenique com os pais, vamos lá. Você quer? Vamos lá, vai lá, vamos lá. Ai, mãe, eu tô afim, não, vamos fazer outra coisa, vamos sair, vamos fazer outra coisa, vamos fazer outra coisa, então. Então, assim, eu tive que conduzir da maneira que, assim, eu não sei se era o melhor, mas eu dei o melhor de mim, né? Nunca falei mal, né? Acho que não cabe. Pai é pai, se tá lá, se não tá, se agora tem, se agora vem, se agora. Então, assim,
fomos conduzindo dessa maneira. Então, eu tive que ser realmente o pilar da minha casa em todos os quesitos, né, para as crianças, tenho que ser até hoje, e a gente acaba, é isso que você falou, eu tinha duas opções, ou fazer o que tinha que ser feito, ou ajoelhar e deixar o trator passar em cima. E só que assim, quando a gente é sozinha, eu falo, né, quando era só eu, os sonhos, né, eram meus sonhos. Depois que você tem filho, agora são os nossos sonhos. Então a gente trabalha tudo isso junto. E eu acho eu acho, né? Pelo menos eu fiz o melhor de mim, estou fazendo e pretendo continuar fazendo o melhor para que seja conduzido de uma maneira muito, muito tranquila. Né? Então, e assim a gente vai vivendo, muito feliz. Eu falo muito feliz, muito obrigada. Eu queria que a Catarine falasse um pouco agora, Catarine, como que você vê esses perfis totalmente diferentes, assim, do seu, né? Existem algumas semelhanças, né, nas histórias, mas também é um pouco diferente, né? Como é que você vê as escolhas? Eu estava ouvindo a Juliana falar, e aí tem a Júlia, e aí eu falo, né? Eu tive muita sorte, porque essa rede de apoio que, por exemplo, vó, eu não tive, meus pais sempre trabalharam fora, né? Meus sogros também. Então, assim, a gente nunca teve, eu e meu marido, a gente teve um outro tipo de solidão, foi a solidão dos dois terem muito novos. Eu sou 2 anos mais velha que meu marido, então você imagina, né? Então eram duas crianças, né, com outras crianças. Então, assim, essa rede de apoio eu não tive. Mas o que eu acho muito engraçado das histórias delas, né? Eu tenho esse negócio da Juliana, vou lá, vou fazer, vou acontecer, tal, né? Vamos para o mercado de trabalho e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito da Júlia. Por quê? Eu tenho... Olha, se você não se comportar, quando seu pai chegar... Eu falava isso, gente. Moderna, trabalhando fora, tal, tudo. Então, assim, eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou a mulher que vou trabalhar fora, tudo, tal, mas eu ainda sou apaixonada por chegar em casa e ter um agrado do marido, você entendeu? Então, eu acho que aqui em casa a gente conseguiu não perder aquela coisa da mãe, né? Da mulher, da dona de casa, mas ao mesmo tempo eu saio, vou, trabalho. Então, assim, eu acho que eu me encontro um pouquinho em cada uma. Sou muito Juliana. Vou para o trabalho, se precisar defender que nem um leão, eu vou. Sabe, aquelas coisas? Sim, vou para a luta. Mas, ao mesmo tempo, nossa, eu gosto de chegar em casa e ter um dengo, sabe? De ter um carinho. Então, eu me identifiquei muito nisso. Mas, eu volto a dizer, é uma sorte. Eu sou filha de pais separados. Então, eu não vivi tudo isso. Eu não tive essa, né? Vamos supor que eu me identifico... O meu pai é maravilhoso, minha mãe também, só que cada um na sua casa. Então, eu não tive esse núcleo familiar que eu, mesmo trabalhando fora, achando que a mulher sofre um monte de preconceito, as outras mulheres não têm. Eu tenho esse privilégio. Então, acho que eu me identifico aí, Ana, um pouquinho com a Juliana, nesse negócio que às vezes eu falo que eu sou insuportavelmente profissional, às vezes eu sou egoísta, o meu trabalho, o meu sonho, sou, de verdade, a gente tem que entender, né? Porque para nós é tudo mais difícil, mas ao mesmo tempo eu adoro essa casa, essa família, sabe? Essas coisas bem romanticazinhas, sabe, assim? Eu gosto, não adianta. Você, Ju? Ok, que mais? Eu queria ver como você encara essas escolhas, né? A escolha da Júlia, da Caterine, como que você encara? Porque também é realidade. Eu falo que tem Também, né? situações que se entrelaçam, mas tem coisas que estão totalmente opostas, né? Assim, por exemplo, eu vou falar um pouco da minha personalidade. Eu sempre, assim, o que a Caterine falou,
eu acho que eu nem lembro quando que eu já, assim, adolescente eu já queria trabalhar, e eu falava assim, nossa, porque eu já queria conquistar minhas coisas, eu falava pro meu pai, pedir ficar dinheiro pro pai, pedir ficar dinheiro pra mãe, eu não aguentava aquilo lá, né? Por mais que eu não pedia, não era aquela pessoa mais, aquelas coisas que você queria e não podia ter, e também não, eu ficava constrangida de pedir, né? Então, desde sempre, ai, quero trabalhar, não, tem que estudar, só que assim, minha mãe é funcionária pública, meu pai é funcionário público, então eu saí totalmente ovelha negra de empreendedora, porque assim, o que é o certo? Você tem que estudar, fazer faculdade e ser funcionário, ou funcionário de alguém ou funcionário público. A estabilidade, né? A estabilidade. A estabilidade, exatamente. E aí, o que eu fui fazer? Eu fiz vários cursos e não, eu realmente não era, não, eu não ia encaixar em nenhum, porque eu precisava fazer o meu negócio. Então, assim, é uma questão de personalidade. Agora, assim, se vier aqui em casa, as pessoas não acham que eu sou dona de casa. Porque o que eu, assim, se eu tiver que parar de trabalhar, não, eu não paro de trabalhar, eu troco os horários. Ontem, eu fiquei até 2 horas da manhã trabalhando, porque eu quis ficar muito parte do tempo com os meus filhos. Então não deu tempo de eu trabalhar. E eu tive que trabalhar de madrugada. Então, assim, eu dou essa prioridade, eu dou mesmo, desde as escolhas que eu fiz lá atrás, para poder ficar. Então, eu acho que essa parte de maternidade, eu gosto muito, né? Eu até coloco no meu perfil do Instagram, sou mãezona. É assim, primeira coisa, sou mãezona. Aí depois, sim, eu sou, né, empresária, sou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas essa é a minha prioridade. Então, essa parte da Júlia também, né, dessa questão de você se doar totalmente na questão dos filhos, eu me identifico muito também, né, nessa questão, porque eu troco os meus horários para estar com eles, né? Então, e também, mas não paro. Então, um pouquinho de diferente é que eu nunca parei. O Davi, às vezes eu precisava, antes eu fazia muito evento, dava muita palestra, né? E às vezes tinha que sair do estado. E assim, ele era pequenininho, só que assim, minha mãe, se fosse minha mãe, né? Me ajudou assim, 1000%, não tem nem o que falar, não tem nem o que falar. Só que eu sempre quis, aonde dava, o que eu fazia? Ele pegava ele do meu braço e levava para as palestras. Tinha dia que ele dormia embaixo do banco. Por quê? Eu queria deixar. Não, eu quero ele comigo. Mas nas fases que não dava, não, fica aqui, o mês já volta. Ou eu ia fazer só depois que eu fazia ele dormir 7h30 da noite. Para eu poder fazer ele dormir e depois sair para fazer eventos, né? Palestra, enfim. Então eu acho que nós também, acho que nós temos todas um pouco uma das outras. Vocês duas, a Caterine e a Juliana, vocês conseguiriam hoje viver nesse mesmo ritmo que a Júlia? De parar tudo? Eu não. Tudo. Você conseguiria falar, não. Eu não consigo por causa da independência. Da independência. Eu acho que, além disso, eu brinco, né? Eu falo que eu tenho uma inquietude. 1 papel, 2, para mim, não ia dar certo. Eu tenho necessidades. Porque, por exemplo, agora, é um cenário completamente diferente delas. Minha filha vai casar, meu filho está acabando a faculdade, né? Meu marido é um cara autônomo que nem sempre pode estar comigo vendo televisão à noite. O que eu vou fazer? Não, eu preciso ter movimento. Eu preciso essa inquietude, entendeu? Então eu nunca consegui, na verdade. Eu brinco com meu marido que um mês antes, ele está aqui do meu lado, acho que um mês depois que a gente casou, ele falou: nossa, meu sonho é que você fosse igual minha mãe, que você não trabalhasse. Hoje ele jamais falaria isso. Primeiro que eu ia deixar ele louco, porque eu em casa o dia inteiro, eu já tinha deixado ele e meus filhos pirados, porque eu preciso. Eu acho que é muito de característica. A característica da personalidade. Tem gente que é muito mais tranquilo. Sim, né? Não, até dá para ver. Eu vejo as 4 aqui, a gente vê a atenção. Olha a voz da Júlia. Então, olha a Júlia falando. Olha eu e a Juliana. Gente, a gente parece que eu falo que...
Parece em as três casa. loucas, mas realmente é isso, gente. Quando eu olho assim, as três, aqui, parece três loucas e a única centrada assim, é ela. É sério, eu tô olhando, eu tô vendo. A gente não para. Você acha que viu? Ninguém vai aguentar uma louca aqui. Não aguenta. É. Não Olha, pra aguenta. você ver, o meu filho, ele vira para mim, eu falo para ele, não, mas precisa fazer isso. Ele fala, pelo amor de Deus. Eu falo, calma, filho, é só fazer uma coisinha, porque é nosso, é característico. Tem gente, Exato. não tem gente que sente e fica olhando para o nada? É terrível. Eu não consigo, Sim, eu também não consigo. consigo, eu faço nada se movimentar. É verdade. Júlia, eu perguntei para Juliana e para Caterine, na hora que você saiu, eu perguntei como ela via a escolha de cada uma. Então, eu queria que você falasse como você vê a escolha da Juliana, a escolha da Caterine, a minha escolha, e se você conseguiria viver a nossa vida assim, meio tipo, a louca. Hashtag. Bom, eu, assim, particularmente, eu não sei se eu daria conta de cuidar dos meninos e fazer outras coisas, né? Pelo menos por enquanto que eles estão pequenininhos, que eu tô realmente me adaptando a essa vida de mãe. Pausou. Pausou. Vamos ver se ela retorna. A voz doce da Júlia. Não, eu falo, não é? Parece que o universo. Olha, eu admiro muito. Porque às vezes eu quero ser um pouco. Nossa, eu preciso ser um pouco mais calma. Mas não é fácil. Ah, não, o que é a característica. Eu falo Sim. que não adianta. A gente tenta até se enganar, né? Nós melhoramos com o tempo, óbvio que com o tempo a gente evolui, né? Sim, Mas não essa calma, A gente camufla, né? A gente fica meio camuflagem. né? Agora, essa calma da Júlia, Não, essa da Júlia jamais eu terei. Eu nem. eu falo que a minha filha vai casar em 2022. Eu falo, você já marcou o decorador? Você já fez isso? Para, mãe! Eu sou assim também. Tem que estar tudo certo. E graças Não, a a gente tem essa característica de querer, assim, a gente tem aquela questão do controle de tudo, né? E eu acho que isso também é uma questão do universo feminino. E eu acho que é por isso, é um dos maus, eu acho que do século para a mulher, tanto para a mulher, né, principalmente a mulher, né? Essa questão de ansiedade, depressão, enfim, todas essas patologias de saúde mental, ela acaba se dando por essas características, porque a gente acha que a gente consegue estar em todo momento fazendo todas as coisas. Então, você está cuidando do filho, você está trabalhando, você está fazendo isso, e você já projeta daqui dois. Eu faço isso constantemente. Mas eu acho que é uma cobrança social, Ana. Sim, a sociedade. muito. É aquela coisa, sua função era ser mãe. Agora, se você quer ser mãe, se você quer trabalhar, você vai ter que dar conta de tudo. É mais ou menos, se vira. Né? Eu vejo muito assim, eu acho que é por isso que a gente se cobra. Tipo, não, eu tenho que dar conta, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer janta depois de trabalhar, e depois eu dou uma olhadinha no que ficou do serviço para trás e tal. Tem necessidade de tudo? Às vezes não. Não tem. Né? Mas é a própria cobrança que a gente tem sobre nós mesmos para não deixar nada falho. Nada pode falhar. Sim, como nada. E a gente tem que ser tudo perfeito, né? Tudo tem que ser perfeito, tudo tem que estar em ordem, tudo não pode sair nada do lugar. Você tem que estar gerenciando tudo. Às vezes você está dentro do trabalho, mas você está porque o homem desliga. Eu vejo assim, porque eu tive marido e tenho irmãos. Eles estão no trabalho, Se a casa encheu de água, caiu, eles vão ver depois do expediente. Mas naquele momento, eu lembro. Uma vez meu ex-marido falou assim, viu, você tá ligando por Ana assim. Ele até falou assim, a casa caiu? Alguém morreu? Alguém morreu? E para mim, eu nem lembro o que era, eu já estava desesperada, eu já estava acelerada, porque eu queria resolver naquela hora, mas era 2 horas da tarde. Ele falou, viu, alguém morreu? Ele falou, se alguém morreu, alguém tá doente, a gente tem que... Se é só isso, quando eu chegar em casa, eu resolvo.
Então, tipo assim, eles conseguem ter esse pensamento. Ele gerencia o trabalho no trabalho, a casa na casa, cada coisa está no seu quadrado. Nós temos essa característica de estar no trabalho, ai meu Deus do céu, mas não sei o que lá, será que eu fiz o lanche? Será que eu não sei o que lá? Será que eu coloquei isso? Será que eu não sei lá? Será que foi para a escola? Será que já almoçou? Será que, eu esqueci a roupa na máquina? E aí tudo se mistura. Eu não tenho filhos, mas eu faço isso por conta da minha mãe, às vezes. Eu falei, nossa, esqueci, não fui no mercado, não comprei a bolacha que ela queria, não, ai gente, agora, e tipo, aquela hora eu não vou conseguir resolver. Eu estou no meu trabalho. Então, assim, essa cobrança e essa exigência social que a gente tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ser perfeita, né? Eu acho que isso é uma dos maiores prejuízos que a gente faz com a gente mesmo, né? Parece que a gente nunca pode errar, né? E a gente erra. Por isso que a gente se desgasta, né? A gente se desgasta muito mais por Sim, conta um de cansaço. querer administrar muitas áreas ao mesmo tempo. Sim, é uma habilidade que nós mulheres temos, né? É uma característica do universo feminino, a gente consegue fazer isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, isso envolve um desgaste. E se isso não tiver um controle, há um adoecimento. Sim, É sim. fato que a gente vê isso em muitas mulheres, essa questão, eu sou uma, né, dessa questão da ansiedade generalizada. Então, assim, eu sofro muito com isso. Porque eu quero fazer todas as coisas ao mesmo tempo, e assim, eu consigo, mas ao mesmo tempo fazer a gestão de tudo, eu acho que não há um cansaço, mas há uma estafa sim. Se não é física, mas há uma estafa mental. E isso, com o tempo, vai chegando a idade, a gente já não é mais menina. Então, isso a gente percebe também que o nosso tempo vai ficando diferente. E também essa questão do envelhecimento, né? Que a mulher também tem dificuldade de ir. Eu tenho essa dificuldade, eu falo por mim. Porque, assim, eu acho que eu faço um monte de coisa e não. Até a médica uma vez falou para mim, Ana, você não vai conseguir fazer o que você fazia com 20. Não é questão de estar velha ou não. Tem que desacelerar para você não adoecer. Porque se você quiser ter o mesmo pique do 20, no 44, você vai se estourar toda. E eu vi que eu estava nesse processo. Mas, enfim, é isso, né? Mulheres em diferentes contextos, diferentes papéis, a gente assumindo hora maternidade, hora gestão escolar, hora mercado financeiro, advogada, médica veterinária, engenheira. Eu falo que, assim, nós temos a gente se vê em diferentes papéis. Eu acho que é isso que eu queria que a gente refletisse nessa live, né? Que, embora as 4 vidas sejam totalmente diferentes, elas se encontram em algum momento, né? Encontre vários, inclusive, né? A gente vai se cruzando. Vai, Gente, é verdade. tá uma delícia, mas a gente já tá com 1h02 aí de live. Nossa! Eu falo que é papo de amiga, né? A Júlia não conseguiu entrar, então aqui eu já vou deixar meu agradecimento para a Júlia, que eu estava muito ansiosa pela participação dela, como eu disse, por conta do perfil dela, né? De ela ser uma menina, eu falo que é uma menina, mas é um gigante, eu falo que virou, e é bem isso mesmo. Ela falou uma frase, né, que me emocionou muito, porque ela falou que eles nasceram e ela renasceu de uma outra forma. Um professor do magistério, quando eu fiz magistério, ele falou isso para mim, e eu entendi isso quando eu perdi os bebês e depois enxerguei isso em outras mulheres também. Ele falou assim que quando a mulher ela tinha tinha 2 mortes. Aí eu falei, credo, professor, não basta morrer uma vez, eu tenho que morrer 2. Brinquei. Ele falou, a mulher, quando ela é mãe, uma parte dela fica lá. Por algum tempo você não existe, porque aquele ser ele ocupa um espaço tão gigante na sua vida que você passa a não ter desejos mais. Você tem desejo de comer isso, mas se ele quer aquilo, você come aquilo porque ele quer comer aquilo. Então, os objetivos de vida passam a ser outros. Então, uma parte de você, pelo menos por um tempo, como a Júlia bem colocou, você renasce de uma outra forma, né? E a minha ansiedade era de trazer isso para quem está nos ouvindo e quem não teve a possibilidade de escutar a live do começo, né? No meio, pegou o finalzinho. Depois eu vou colocar no meu canal do YouTube, professora Ana Cristina Jundiaí SP. Vocês vão conseguir também assistir por lá. É essa grandiosidade que é ser mulher,
né? Verdade. Como E você, Ana, gratificante. a sua história é inspiradora, né? Não sei se você tem noção disso, mas é inspiradora. Inclusive, eu já contei essa história para muitas pessoas, e seja, por conta da sua história, muitas pessoas mudaram totalmente visão né, de ser profissional, de ser mãe, de é mãe, não é mãe, e você até colocar o amor, que eu tive a oportunidade e o privilégio de estar muito perto de você em muitas fases. Eu via você, por exemplo, eu vi dando aula, né, de escola bíblica para as crianças, eu não tenho essa paciência de dar para o meu filho, e você se doa de uma maneira tão incrível, tão linda para as crianças, que é esse o seu propósito. Talvez o seu propósito, Deus te deu aquela oportunidade para você sentir dentro de você, mas você colocou todo esse amor para transbordar para outras crianças e tá realmente aí fazendo que outras mulheres, inspirem outras mulheres através da sua história também. Então, eu te agradeço muito por conta disso também, viu? Pela oportunidade. Agradeço você, Ju. Eu pedi agora para você fazer as suas considerações finais, o que você queria falar. Quero que eu te agradecer por você também, a Júlia também que está escutando e não conseguiu entrar mais, mas pela possibilidade de aprendizado com vocês e principalmente por vocês toparem, né? Porque é difícil, não é fácil você vir e colocar a sua história, né? O que você sente. Quando você fala de conhecimento acadêmico, eu acho muito mais prático, né? Mas quando você se coloca como pessoa e se colocar a sua história de vida, colocar o que você pensa, o que você sente, isso não é para qualquer um, não. É difícil você ter essa exposição nessa questão das redes sociais. A Caterine quer falar também, Caterine? Quer dar suas considerações? Bom, quero agradecer, Ana, quero dizer que é sempre um prazer falar para as mulheres, dizer para as mulheres que é possível. Eu sempre digo, né? Sonhar, gente, além de não custar, é a primeira chavinha para a felicidade, né? A gente primeiro sonha, para depois a gente idealizar, né? Então a gente sonha e idealiza. Acho que a gente tem que continuar lutando pelo que a gente sonha, porque nós somos mães, somos esposas, somos profissionais, mas acima de tudo, nós somos seres individuais. Eu acho que a gente não pode perder a nossa individualidade. O que eu gosto, a gente abre mão constantemente em virtude dos filhos, do marido, de uma profissão. Mas, essencialmente, a gente precisa se gostar. A gente precisa se realizar. Porque senão eu não realizo ninguém. Senão eu não faço bem para ninguém. Né? Eu acho que um ser humano infeliz, ele não traz felicidade para ninguém. Então, eu quero te agradecer. Obrigado. A gente se conhece há pouco tempo, mas já percebemos que a gente tem um monte de sonho em comum, sim, um monte de ideia em comum. Ai, tenho certeza que a Juliana vai entrar na parceria também, viu, Ju? Foi muito legal, muito produtivo aqui. Foi um bate-papo realmente entre mulheres muito fortes, né? Sim, e Júlia, se você estiver ouvindo a gente, muito obrigado pela sua história. Obrigado, Ana. Inspiradora. Eu que agradeço vocês, eu quero agradecer de novo a participação de vocês, Juliana, Caterine, Júlia, muito obrigada pela participação, por compartilhar as suas histórias, por falar de vocês, por me dar essa oportunidade de aprendizado. Quero agradecer a cada pessoa que entrou na sala, entrou diversas pessoas, Silvana Buscarioli, Vitória Castelo, Odila, Juliana Nakazaki, a Jennifer Nakazaki, o Ricardo, um super beijo para quem entrou. Quem não conseguiu, repito para você, se você não conseguiu assistir a live no começo, pegou só um pedacinho, aguarda um pouquinho que daqui uma hora e meia, eu acredito que eu já consiga colocar lá no canal do YouTube, e aí vocês assistam e compartilhem a história dessas lindas e fabulosas, grandiosas mulheres que eu tanto admiro. Amanhã eu terei outra live também, falando da temática do empreendedorismo feminino, histórias de sucesso, com duas super queridas também, duas grandes mulheres, a Lucia Adão e a Ana Bretas. Eu espero vocês amanhã, às 19h30, aqui na minha página do Facebook. Um super beijo para cada um, Deus abençoe vocês, um bom descanso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau.